Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos dar continuidade nessa parte de progressão geométrica, as PGs, com esse quarto tópico aqui, ó, soma dos termos de uma PG. Beleza? Bom, o que acontece? Em algumas situações, será necessário você calcular aí a soma dos 4 primeiros termos, dos 6 primeiros termos, dos 10 primeiros termos de uma PG, tá? E aí, você pode ir somando um por um, tá? Dependendo da situação isso é possível, só que em alguns casos você vai perceber que vai dar um certo trabalho, tá bom? E aí você tem que partir para uma fórmula, tá certo? E a fórmula é essa que eu estou apresentando aqui, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é entender a fórmula e entender como que a gente aplica essa fórmula. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeira fórmula, ó, Sn, quer dizer, seria a soma dos n primeiros termos, tá, de uma PG. Aí eu tenho aqui, ó, isso vai ser igual a A1, que é o primeiro valor, né, o primeiro termo, vezes o Q elevado a n. Lembrando, Q aqui no caso representa a razão, tá? N é o número de termos, né? Aqui menos 1. E embaixo, ó, dividido por Q menos 1, quer dizer, a razão menos 1, tá bom? Bom, perceba que eu coloquei essa fórmula e coloquei essa daqui também, tá certo? Se você prestar atenção, as duas elas são iguais, tá? É exatamente a mesma fórmula, tá certo? E como que eu chego dessa de cima para essa aqui de baixo, né? É só pegar aqui, ó, dentro do parênteses, colocar menos 1 em evidência, e aqui embaixo, no Q menos 1, também colocar menos 1 em evidência. Se você colocar menos 1 em evidência, vai perceber que vai sobrar exatamente isso daqui, tá bom? Então, ó, é exatamente a mesma fórmula, tá? É a mesma fórmula. Aí, no caso, você pode escolher uma das duas para utilizar, tá? Inclusive, se você abrir aí o seu livro, a sua apostila, é possível que tenha as duas escritas, tá bom? Se tiver só uma delas, fica à vontade para escolher a do seu livro, tá certo? Ou optar por uma dessas aqui. Eu tenho o hábito de usar mais essa de baixo aqui, porque você vai perceber que na próxima aula, quando eu for falar da soma dos termos infinitos de uma PG, a fórmula vai ficar mais parecida com essa, tá? Então, eu opto por essa daqui, mas pensando já na outra fórmula que eu vou utilizar. Mas de verdade, as duas são iguais. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar a aplicar aqui a fórmula e entender como que a gente faz para utilizar. Tá bom? Então, na letra A está assim, ó. Determine a soma dos 4 primeiros termos da PG, e está aqui a PG, né? 3, 6, 12, 24, 48, 96 e por aí vai. Tá certo? Bom, nesse caso aqui, se você quiser, você até pode ir somando um por um, né? Porque os valores estão aparecendo aqui mesmo. Então, ó, somando os 4 primeiros, ficaria assim, ó. 3 mais 6, 9. 9 mais 12, 21. 21 mais 24, 45. Ah, beleza, né? Então, você já chegou na resposta, tá certo? Mas nem sempre é tão simples assim, tá certo? Então, daí a importância de você entender como utilizar a fórmula. Então, vamos lá. Vamos utilizar a fórmula aqui para chegar no mesmo resultado, ou seja, chegar também nos 45, tá certo? Então, olha como que fica. Então, Sn vira S4. Por que 4? Porque são os 4 primeiros termos, tá bom? Então, S4 vai ser igual a 1. Bom, primeiro valor dessa PG, né, 3. Então, coloca aqui, ó, 3, tá bom? Aí, vezes 1 menos. Então, coloca vezes 1 menos, tá certo? A razão, né? No caso aqui, o que é a razão? Bom, vamos pensar. Nesse caso aqui, quando eu olho para essa PG, eu percebo que está sempre multiplicando por 2, não é isso? Ó? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. E por aí vai, né? Ou seja, no caso a razão é igual a 2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2, tá? Aí o n é 4, né? Porque é a soma dos 4 primeiros termos. Então coloca aqui, ó, 4, tá bom? Aí dividido por 1 menos a razão, né? Então, ó, a razão a gente sabe que é 2, né? Então coloca aqui 2. Tudo bem? Aí vamos fazer conta, ó. Começando pela potência, né? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 16, tá bom? Aqui embaixo, ó, 1 menos 2 dá menos 1, tá certo? Aí, para continuar, eu vou fazer aqui dentro do parênteses, ó. 1 menos 16 dá menos 15, tudo bem? Aí eu multiplico, né? Faço 3 vezes menos 15, isso dá menos 45. E aí, na hora que eu divido menos 45 por menos 1, ó, 45 dividido por 1 é o 45, né? E menos com menos fica mais. E beleza, a gente conclui que a soma realmente é igual a 45. Tá bom?
Então, volto a dizer, ó, nesse caso, a gente consegue, né, observar aqui e já fazer, né, um por um e chegar logo ao resultado, tá certo? Mas nem sempre é tão simples assim. Ou seja, é importante saber essa fórmula aqui, porque terá alguns casos que você vai ter que utilizar para chegar ao resultado. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Ó, tem aqui o exemplo B, né? Tá assim. Determine a soma dos 6 primeiros termos da PG e tá aqui a PG, né? 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto e por aí vai. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a calcular aqui. Ó, coloquei a colinha aqui só para ficar mais fácil da gente fazer a substituição. Tá bom? Então, mais uma vez, ó, SN. Como no caso aqui o N é 6, né? Então fica S6, tá? Aí vamos lá, ó, A1. O A1 é o primeiro valor, né? O primeiro termo. Vale quanto? 8, né? Que é o primeiro aqui. Então coloca, ó, 8. Tá bom? Aí vezes 1 menos. Então coloca vezes 1 menos. Aí vamos lá, ó, a razão, né? No caso o que aqui representa a razão. Vamos pensar aqui na razão dessa PG. Ó, nessa PG, ó, 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto. O que eu estou fazendo? Bom, eu estou dividindo por 2, né? Ó. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E por aí vai, né? Ou seja, estou dividindo por 2. E aí lembra, tá? Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio, tá? Por isso que eu estou colocando o meio aqui. Tudo bem? Então, a razão coloca o meio e o N é 6, né? Porque é a soma dos 6 primeiros termos. Tá bom? Na parte de baixo, ó, dividido por 1 menos a razão, ou seja, dividido por 1 menos meio. Beleza? Bom, aí vamos começar a fazer as contas aqui, né? Começando aqui pela potência, ó, 1 à sexta, que seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, né? E 2 à sexta, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 64. Tá bom? Na parte de baixo, ó, 1 menos meio dá meio. Beleza? Aí, a sugestão aqui, na hora de fazer o parênteses, ó, 1 menos 1, 64 avos, sugestão, como aqui ó, o denominador é 64, escreve esse 1 como 64 sobre 64, só para facilitar a sua vida na hora de fazer menos. Porque aí, ó, como é 64 embaixo aqui também, né, nos denominadores, você mantém o 64 e faz 64 menos 1, que dá 63. Tá? Tudo bem? Aí depois é só multiplicar, né? Faz 8 vezes 63, que dá o 504, mantém o 64. E aí chegou nesse ponto, eu tenho uma divisão de frações, né? Lembrando, como que você faz? Você mantém a primeira, né? Então, ó, 504 por 64 você copia aqui e divide pelo inverso da segunda. Então, o 2 vai para cima e 1 fica para baixo, como eu coloquei aqui. Tá bom? Aí multiplicando, ó, 504 por 2, isso dá 1008, tá? E 64 por 1 dá 64, tá certo? Aí chegou nesse ponto, eu vou simplificar, vai dividindo por 2 em cima e embaixo, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, 63 quartos, tá bom? Aí, dependendo da situação, tá? Dependendo do exercício, dá uma olhada aí em alternativa, tá? Porque às vezes não está na forma de fração, às vezes não está o 63 sobre 4, tá? Às vezes está a divisão mesmo, tá? Aí você divide, fazendo 63 dividido por 4, isso aqui vai dar 15,75, tá bom? Que seria a resposta. Então, ou na forma de fração, ou aqui na forma decimal. Beleza? Então, se aparecer para você fazer a soma, você pode fazer desse jeito, tá certo? Nesse caso, assim como na letra A, pelos valores que eu coloquei aqui, você até conseguiria fazer somando um por um, né? Fazendo na mão, tá certo? Porque ó, aqui, ó, 8 mais 4, 12, né? 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais meio, pensa em dinheiro, ó. Pensa que meio seria 50 centavos, ó. 15 reais mais 50 centavos já dá 15,50, não é? Aí pega um quarto, né? Pega R$1 e divide para 4 pessoas, não dá 25 centavos? Ó, até aqui eu já tinha 15,50, mais 25 centavos dá quanto? Daria R$15,75, né? Então, nesse caso, a gente consegue também fazendo um por um, tá bom? Mas lembrando, aqui o objetivo é mostrar a fórmula, porque em algumas situações você não vai conseguir fazer somando, né, um por um ali de forma tão rápida. E aí o que você faz? Você utiliza a fórmula para facilitar a sua vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!